E aí pessoal, tudo bem? Aqui que tá falando é o Juca. Eu tô fazendo esse vídeo logo após terminar de ter feito outro vídeo falando sobre se faculdade vale a pena. Mas no vídeo de hoje, neste vídeo agora, eu quero falar um pouco a respeito da falta de esperança da nossa geração. Eu refleti comigo mesmo no ônibus enquanto eu estava vindo da faculdade e vou falar um pouco sobre o que eu acho do futuro da nossa geração, né? Quais as perspectivas que eu tenho. Se você é novo e não conhece, o estilo de vídeo desse canal é basicamente uma conversa 100% real, sem nenhum tipo de corte, sem nenhum tipo de edição. Eu converso com você e tento editar o mínimo possível o meu áudio e o meu vídeo, ou seja, é uma conversa 100% real, sem nenhum tipo de corte, sem nenhum tipo de edição. Então vamos pra cima. Primeiro, eu acho que todo mundo que nasceu de 2000 até o ano de 2010 e no ano de 2025 está fudido, está ferrado. Por exemplo, minha irmã tem 15 anos, ela já pode trabalhar como jovem aprendiz, porque é a partir dos 14. Eu tenho 22 anos, nasci em 2003. Quem nasceu em 2005 já está com 20 anos, ou seja, todo mundo dessa época, de 2000 ou 2010, pode estar se inserindo legalmente no mercado de trabalho. Só que o que percebe-se? Que o mercado de trabalho, hoje no Brasil, não está satisfatível para as pessoas. A gente ganha muito pouco. Eu mesmo já encontrei cenários, eu não tenho emprego formal. A única coisa que eu tenho é um canal no YouTube. E um emprego, entre aspas, dia de sábado, como professor de inglês. Então eu faço uma renda que não é para empresa, basicamente. E eu também dou aula particulares. Porque eu não trabalharia em nenhuma empresa hoje. Porque ninguém da nossa geração quer trabalhar em nenhuma empresa hoje. Porque a gente tem conhecimento. Eu acredito que todo mundo tem conhecimento necessário. Todo mundo é bombardeado de informações pela internet. Todo mundo já sabe que trabalhar... alguns trabalham sem opção, é claro. Mas se a pessoa tiver opção, ela não vai trabalhar. Um cara que tem 21 anos, está na casa dos pais, ele não vai sair da casa dos pais dele para ganhar R$1.500, se esgotando fisicamente, para não conquistar nada. É bem mais fácil esse cara ir no CRAS, pegar auxílio de R$800 do governo e viver desse auxílio com os pais dele. Teoricamente falando, fisicamente falando, é mais fácil. É melhor, porque ele vai estar ganhando dinheiro sem fazer nenhum tipo de esforço físico, sem estar se desgastando, enquanto ele poderia estar se desgastando para ganhar R$1.500. Menos, porque ainda tem os descontos do governo. Então ele ia ganhar algo em torno de 1.380 para se desgastar fisicamente e mentalmente. Eu tenho um amigo que ele trabalhava em supermercado, mas ele não trabalhava como repositor, ele trabalhava na frutaria e trabalhava no setor de embarque e desembarque de frutas. Esse era o emprego dele. Para quem não sabe, quando você trabalha assim, você precisa chegar muito cedo no seu emprego. Tipo, muito cedo. Algo em torno de 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, ou até você pode ir 8 horas da noite e sair 8 horas da manhã. Certo? Então esse era o emprego dele. Ele trabalhava no atacadista e ele tinha esse emprego. Ele ganhava um salário mínimo. Ele não aguentou porque ele estava cansado. Ele estava muito... Se você tem que ver ele. Ele tem 22 anos, a minha idade, mas parece que o cara já tem 30 e poucos anos, porque ele ficou em uma rotina tão pesada que o rosto dele não aguentou, pô. Ele ficava com olheiras, ficava com o rosto acabado, entendeu? Ele se envelheceu em um ano, 5, 6 anos, só de trabalhar no supermercado. Depois ele saiu desse emprego e foi para o Mateus Supermercados. O Mateus se instalou na cidade dele, inaugurou na cidade dele, e ele viu ali uma nova oportunidade de trabalho, de crescimento na empresa, porque o Mateus, querendo ou não, ele te dá a oportunidade de crescer na empresa se você fizer a escola Mateus, que é fazer a escola
do Matheus. Mas para isso você tem que achar um tempo na grande escala 6x1 que você vai trabalhar. Ou seja, 2 meses depois que ele falou que iria trabalhar no Matheus, ele ficou super feliz, porque ele teria horários mais flexíveis, teria oportunidade de crescimento e teria almoço de grátis. Mas ele não aguentou em 2 meses, porque foi muito cansativo do mesmo jeito. Ele não conseguiu se segurar. E hoje ele quer fazer uma faculdade AD de sistemas de informação, análise e desenvolvimento de sistema ou ciência da computação. Porque hoje em dia o mercado de TI é um mercado muito atrativo para a maioria das pessoas e para as faculdades AD. Mas não é mais 2019, não é mais 2020, não é mais 2022. O mercado de tecnologia está saturado. Saturou. Por quê? Porque todo mundo está vendendo curso de mercado de programação. A IA facilitou os processos, ou seja, ninguém mais precisa de tantos programadores como antes. Hoje em dia um programador pode agilizar o seu processo de codificação em milhares de porcentos. Ao invés dele ficar digitando linha por linha, ele pode pedir para a IA fazer isso para ele e ele apenas arrumar o que a IA errou. Tá, mas o que isso tudo leva? Isso tudo leva ao pensamento de que a gente não tem esperança. Eu não tenho esperança. Não tenho esperança de construção que os meus pais tiveram. Vou falar da história dos meus avós e dos meus pais. E vou falar um pouco da minha história. Meus avós, minha avó nunca trabalhou, sempre foi dona de casa. E meu avô passou em um concurso público para motorista lá na década de 80, 70, por aí. Ele construiu uma casa a pica. A casa do meu avô é enorme, muito, muito grande. Invadiu o terreno, comprou o terreno, comprou os documentos e se instalou em um bom bairro da minha cidade. Meu avô prosperou na vida. Teve um monte de filho, tinha carro, Kombi, tinha tudo. Prosperou na vida. Prosperou na vida. Isso na década de 80. O meu outro avô seguiu pelos mesmos caminhos. A minha avó trabalhava, serviços gerais, e o meu avô era formado em matemática e passou no concurso para ser professor do estado. Meu avô prosperou, construiu uma casa enorme para muitos filhos, conseguia bancar a sua família e a família da irmã da minha avó, só com o trabalho. Ele ganhava R$2.000, isso na década de 90, o que já era. Ou seja, R$2.000 na década de 90 era bastante dinheiro, tá? Considerando que o nosso dinheiro desvalorizou muitos porcentos, ele ganhava muito para aquela época. Considerando um ovo a 1 centavo. E eles construíram casa, conseguiram bons empregos facilmente. Por quê? Porque não tinha concorrência. Se você era formado naquela época, você tinha muita facilidade em arranjar um bom emprego, quiçá até mesmo entrar como concurso público. A minha avó, pelo meu avô ser concursado do estado, conseguiu um emprego, serviços gerais, na prefeitura da minha cidade, sem concurso. E quando todos os funcionários foram requalificados para apenas concursado, a minha avó ficou. Por quê? Porque ela já tinha tanto tempo de trabalho na prefeitura que eles colocaram ela como se fosse uma concursada lá dentro, sem ela nunca ter feito um concurso. Ou seja, ela trabalha como serviços gerais concursada do governo, como servidora pública, sem nunca ter feito um concurso. E não é crime porque o próprio governo fez isso. Porque os funcionários que tinham muito tempo dentro da casa fizeram isso com eles. Meu avô está aposentado pelo governo, com inúmeros anos de contribuição. Se aposentou bem. Tem 2 casas. Meu avô tem 2 casas. Tem carro. E teve muitos carros.
Mas especialmente ele teve 2 casas. Né? Tem 2 casas. E uma dessas casas ele usa para aluguel. Tudo isso fruto do trabalho dele. Agora vamos para a geração dos meus pais. Meu pai, ele não tem faculdade, ele só tem um ensino médio. Minha mãe, ela se formou com 26 anos, porque ela ficou grávida aos 17. Ela cuidou de mim, ficou grávida. Quando estava para se formar, ficou grávida da minha irmã de novo. Mas ela conseguiu se formar. Meus pais, meu pai em especial, teve um momento, ou seja, nesse período que ela estava de formação, só o meu pai, basicamente, bancava dentro de casa, sem o ensino médio, só com o ensino médio. Ele tinha um emprego de motorista. A única qualificação que meu pai fez, cara, foi investir na carteira de motorista dele. Ele sabia que ele era um motorista, então ele investia só em motorista. Ele tirou a categoria A, B, C, D e E. Ele pode dirigir todos os tipos de veículos. E isso fez com que ele ganhasse dinheiro, principalmente pela categoria E, porque ele trabalhava como motorista de ônibus, e motorista de ônibus até que ganha aceitavelmente bem, né? Ele ganha um valor aceitável. Porém é um emprego muito perigoso. Ele saiu porque era um emprego muito perigoso. Enfim, meu pai construiu uma casa, comprou um carro e uma moto. Pasmem, ele só tinha o ensino médio. Quando a minha mãe se formou, a nossa situação financeira mudou drasticamente. A gente saiu da classe baixa para a classe alta, o que favoreceu com que a gente tivesse uma certa folga financeiramente falando. A gente tinha bastante liberdade financeira, viajava, saía para comer em restaurantes, não passava necessidades, tinha comida dentro de casa o tempo todo. Com meu pai só com ensino médio e minha mãe formada em administração. Eu não acho que nossa renda dentro de casa era alta, tá? Nossa renda eu acho que chegava a 8 mil reais no máximo, que não era muito. Isso foi lá para os patamares de 2019. Então naquele tempo eu acho que era um pouco melhor do que hoje. 8 mil reais hoje eu acho que já é bem ruim para 4 pessoas. Minha irmã estudava em escola particular, tinha carro para levar ela na escola. Eu estudava numa escola militar também, fazia esportes. E era uma vida boa. A gente era, financeiramente falando, na família, bem, estável. A gente ajudava os outros familiares dos nossos arredores. Eu estava na faculdade, então estava praticamente tudo certo. Porém, meu pai adoeceu e tudo mudou. Mas isso não é história para esse vídeo. O que eu quero dizer com isso? Que o meu pai, só meu pai, desconsiderando a minha mãe, pois minha mãe estava fazendo faculdade. Nesse período que ela estava fazendo faculdade, que foi dos 20, 21, 22 até os 26 anos, 27, que ela se formou, ele construiu uma casa, comprou um carro e comprou uma moto. E ele saiu de casa com 23 anos de idade e a minha mãe saiu de casa com 18 anos de idade. Ou seja, que é quase a minha idade, eu tenho 22. Meu pai saiu de casa com a minha idade, praticamente. E o que isso significa? Que eles conquistaram tudo, obviamente ralaram bastante, talvez até mais que os meus avós, porque eles não tinham concurso. E eu não vou conseguir isso. Não vou conseguir. Se eu seguir os mesmos caminhos que eles seguiram no passado, eu não vou conseguir. Se eu passar em um bom concurso público, eu consigo. Só que passar em um bom concurso público hoje não é igual antigamente, que eu só chegava, fazia a prova com 10 pessoas e passava. Hoje em dia eu tenho que concorrer com 10 mil pessoas para uma vaga. Ou 10 vagas para 10 mil pessoas. E se eu seguir os passos do meu pai, que era ser motorista de caminhão ou de ônibus,
de ônibus, vou considerar de ônibus, porque ele não era motorista caminhoneiro, e ganhar 3 mil reais por mês, eu não vou conseguir comprar uma casa nunca. Porque para comprar uma casa, eu preciso de, no mínimo, uma entrada que equivale a 60 mil reais. Demoraria anos para eu conseguir essa entrada e eu ainda pagaria parcelas absurdas, porque eu estaria velho. Eu estaria com mais de 30 anos, o que faria o valor do imóvel das parcelas serem mais caras, considerando um valor de 30 anos. E a mesma coisa com a minha mãe. Minha mãe se formou, arrumou um bom emprego, prosperou. Se eu me formar, eu tenho que ter a sorte de arranjar um emprego. E se eu arranjar um emprego, tenho que ter a sorte dele pagar bem. E quanto mais você se qualifica, menos vaga aparece para você. Menos vaga aparece para você. E eu vejo um monte de gente falando para sair de faculdade, para procurar empreender, mas eles são a minoria. O Brasil não é um país que facilita o empreendedorismo. O Brasil não é um país que facilita você empreender e prosperar nesse seu empreendimento. Porque a cada 10 negócios que são abertos no Brasil, 9 fecham. 9 fecham. E se formos pegarmos em números, a cada 100 negócios, 10 ficam abertos. Mas de 4 anos, se passarem 4 anos, só 2 vão restar desses 10. Porque eles não vão se sustentar. Por inúmeros fatores, seja imposto, seja custo versus produção, seja venda do produto, por inúmeros fatores. Então quem prosperou com o comércio, quem prosperou empreendendo, que você vê que ele ficou milionário empreendendo, saiba que ele é a minoria de um monte. Você tem que olhar para o monte ao invés de olhar só para a minoria. Porque é bem fácil você falar assim, esse cara aí ele ficou milionário vendendo relógio. Olha para ele vende relógio hoje de 200 mil, ele ficou milionário. Você já pensou quantas pessoas tentaram criar um negócio de vender relógios no Brasil e não prosperaram? Considerando um Brasil com 200 milhões de pessoas, ele com certeza não foi o único. Entendeu? Até com marketing digital, eu tentei o marketing digital porque eu via muita gente prosperando. Eu fiquei, caralho, por que eu não prospero no marketing digital também? Tomei bomba, gastei 500 reais com anúncio, não vendi nada. Então tu fez algo errado. Cara, eu fiz um curso do cara, apliquei o que eu aprendi no curso e deu errado. E aí, como é que fica a minha situação? Mas enfim, eu não vejo perspectiva de melhora. Eu vou viver a minha vida sem nenhum tipo de cobrança, sem nenhum tipo de pressa, porque eu particularmente já desisti de tentar enriquecer, tentar prosperar. O meu propósito hoje é sair do Brasil. Aos 25 anos, vou ter um caixa considerável e vou tentar sair desse país. Tentar trabalhar com serviços em outro lugar. Porque se for para trabalhar e ganhar pouco e me adoecer fisicamente de tanto trabalhar, ficar exausto, eu prefiro ganhar em dólar ou em uma moeda que me pague bem. Certo? É isso. Bom, esse foi o vídeo. Foi um vídeo de história / desabafo. Eu espero que você tenha gostado. Mas antes de terminar, quero dizer para vocês que hoje eu tenho uma única fonte de renda fora o meu trabalho de inglês, que é um canal no YouTube. E hoje tá muito fácil você prosperar com um canal no YouTube por causa da IA. Você pode fazer vídeos darks com inteligência artificial, sem investir nada e ganhar em dólar, que é como eu ganho hoje. Isso porque eu sou uma pessoa burra, desprovida de inteligência. Eu vou deixar um curso. Estou vendendo curso? Não estou vendendo curso. Tá? Esse curso não é meu, não sou eu que faço esse curso, mas foi um curso em que me ajudou para uma caceta, porque se você não sabe como fazer, você tem que aprender por curso, tá? E esse curso eu considero um valor bem barato para investimento, para você ganhar em dólar e ficar rico com o YouTube,
Eu vou deixar o link dele na descrição, sem nenhum tipo de compromisso, tá? Não tô obrigando ninguém a comprar. É um curso que vai segurar na sua mãozinha e te explicar como você vai usar a IA para ficar rico com o YouTube, certo? Ganhando aí em dólar, 200, 300, 400 dólares por mês, dependendo do nicho, beleza? Então é isso, galera. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Tamo junto, valeu e falou!